É um cara que não sabe o que está falando. Literalmente não sabe, ele não entende de teoria monetária, não entende de teoria econômica, ele é um cara que não sabe o que está falando. Olha só, vamos falar aí do tema do dia que nem a Adri sugeriu, que é essa questão do Banco Central. De um lado, veja, né, André Lara Rezende, do outro, o Bob Fields Neto, o Roberto Campos Neto, e a mídia liberal, e até gente do governo, como Simone Tebet, né, Elias? E, evidentemente, que o André Lara Rezende não está sozinho do outro lado, eu fiz aqui mas achei muito curioso que ele está enfrentando esse debate, né, com uma posição muito próxima da nossa posição histórica, né, Elisa? Eu acho que uma das coisas que mais me assusta, porque eu sou uma pessoa que você falou das ideias diferentes, né? Eu estava conversando com a Mônica De Bolle esses dias por WhatsApp e falei assim para ela que a Mônica De Bolle foi uma pessoa que eu discordei dela a minha vida inteira, né? E hoje nós estamos mais próximos, até porque ela se aproximou de nós, né? E eu falei para ela o seguinte: quando os alunos me perguntam para mim na universidade que texto ler para poder aprender a escrever ou ler português de economia, eu falo para ler Mônica De Bolle e ler Eugênio Goudin, porque são dois economistas do campo neoclássico, né? Mas no caso dela e dele que morreu, ela escreve muito bem. E ele também. Então não tenho preconceito com isso, né? Até comentei isso com ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque o vô do Roberto Campos, ele foi um liberal, que é tudo que nós sabemos, etc, etc, só que ele foi o fundador do BNDES. Ele foi o cara que garantiu a entrada do Inácio Rangel, que era um economista comunista, e que eu acho que foi o maior economista brasileiro do século XX, como técnico do BNDES, porque não queria deixar o Rangel assumir o BNDES, o posto dele da concursado, porque ele era comunista. E o Roberto Campos disse que aqui não, aqui que os meus comunistas, o problema é meu, né? Para mim, o que vale é competência. Então, o pensamento liberal brasileiro passou por um processo de degeneração absurdo, que leva, por exemplo, o Roberto Campos Neto ontem a dar uma entrevista e ficou muito claro a indigência intelectual do monetarismo brasileiro hoje. Isso que me deixou chocante, me deixou chocado, né? A indigência intelectual dele, a ponto dele só tocar no assunto da questão fiscal, coisa que não tem nada a ver com a questão monetária, no aspecto no que serve o papel dele como presidente do Banco Central, né? É um cara que não sabe o que está falando. Literalmente não sabe, ele não entende de teoria monetária, não entende de teoria econômica, ele é um cara que não sabe o que está falando. Então, a única válvula de escape dele na entrevista era o risco fiscal, que, aliás, ninguém sabe qual que é esse risco. É uma outra questão, e é isso que o André Lara Rezende vem batendo, né? O que é óbvio, assim, qualquer primeiro anista de economia, segundo anista de economia, que entende um pouquinho de como o capitalismo funciona, vai perceber isso. Ou seja, um país com 100 milhões de pessoas com um problema fora do game do consumo, com uma taxa de desemprego de 8,5%, fora a informalidade, né? Uma taxa de investimento que é 15%, pessoal, 15% de taxa de investimento é país em guerra, é a barbárie, né? E uma dívida pública de 75%, que é uma dívida que está em linha com os países de desenvolvimento e muito abaixo dos países que estão dando certo no mundo, que é de 150%, 200%, 100%. Então, não existe razão científica, entendeu? Que explique essa questão da taxa de juros no patamar que está, que é o dobro do segundo país do mundo que tem a maior taxa de juros do mundo. Se não me engano, é o México, sabe? É o dobro. Né? Então, a batalha que o André Lara Rezende está levando a cabo, primeiro tem que saudar a coragem dele, né? Sabe? E ele não é um comunista, não é nada, ele é um banqueiro que veio do outro lado e que percebeu o seguinte: olha, esses caras vão acabar com o capitalismo, entendeu? Parece meio que um Keynes, né? Sabe? A deixar as coisas na situação que está, né? Sabe? Mas o preço diferente em algumas coisas. Por exemplo, eu acho que o problema de economia política, né, macroeconômica, ou de uma visão de uma teoria macroeconômica, acho que o problema não é esse. Apesar do André Lara Rezende colocar as coisas nesses termos, acho que é correto, mas não é esse o problema é de economia política, e eu acho que existe aí, eu posso explicar mais adiante, um outro golpe em andamento, né? E para mim o golpe, o 94, Plano Real, é um golpe, né? 2016 é outro golpe, e acho que existe um outro golpe em andamento que vai se consolidar com a redução das metas de inflação no ano que vem, que vai cair para 3%. Ou seja,
se cair para 3%, vai viabilizar o governo Lula até o final, ou seja, vai abrir as condições para que Bolsonaro volte, ou o bolsonarismo volte nas próximas eleições, né? Então, acho que existe uma terceira onda, uma rodada de um golpe que começa com a eleição, aliás, com a eleição do Collor, né? Mas depois com o Plano Real, eu posso explicar para vocês depois do golpe de 2016, né? Antes disso, 99, com as políticas de meta de inflação, tripé macroeconômica, agora a previsão de que ano que vem devem serem reduzidas as metas de inflação, o que vai acabar com a possibilidade de sucesso do governo Lula, né? Ou seja, então tem que acabar com essa falsa independência do Banco Central e mudar esse presidente, porque senão o governo Lula vai ficar de mãos atadas para conseguir cumprir a agenda que ele propôs e ganhou a eleição. Não, exatamente isso, porque o que acontece? Quando eu falo em terceiro golpe, eu falo, o Plano Real, ele foi... o André Lara Rezende descobriu uma coisa óbvia, né, na entrevista dele. Ele falou, olha, depois de um tempo fui perceber que não precisava de Plano Real para reduzir a inflação, era só usar a taxa de juros, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Plano Real ele foi um acordo tácito das classes dominantes de mudança de sua base material, do overnight inflacionário para o orçamento público direto, ou seja, as classes dominantes brasileiras passaram a acumular riqueza e enfiando na mão diretamente no orçamento público, né? E eu fiz um tweet hoje dizendo o seguinte, olha, pessoal, vão ler sobre a lei dos secamentos na Inglaterra. A lei de secamento é o que abre condições para a Revolução Industrial na Inglaterra. E essa lei de secamentos transformava a propriedade pública em propriedade privada, expulsando camponeses. E o que acontece no Brasil hoje, desde o Plano Real, é uma lei dos cercamentos aplicada ao orçamento da União, né? Ou seja, é um golpe em 94, onde o capital financeiro orientado à especulação toma um poder político no Brasil, e desde então não sai dele, e só vai a cada rodada em que ele tem chance, fechando os marcos institucionais para a consolidação do neoliberalismo quanto política de Estado. Elias, quais são esses marcos institucionais? O tripé macroeconômico no final da década de 90, né? Depois vem o Temer, que dá um golpe, não porque a Dilma é ruim, ou porque o Brasil é corrupção. É um golpe que visava mudar a dinâmica de acumulação da economia brasileira, que passou a ser baseada nos salários, para ser baseada na superexploração da mão de obra com Bolsonaro e Temer, né? Então vem a reforma trabalhista, vem o teto de gastos e depois vem a autonomia industrial, né? E depois um cronograma de redução das metas de inflação, ou seja, reduzir meta de inflação em um país que tem uma temporalidade de 1 ano de meta de inflação é condenar esse país a ter juros altos o resto da nossa vida. E ao ter juros altos, você vai ter taxa de investimento muito baixa, né? Então, esse que é o jogo, ou seja, ter essa visão de conjunto da história brasileira para poder entender o que está acontecendo hoje, que é mais uma rodada, mais um processo, vamos assim, parte do processo que envolve a consolidação das finanças do poder político no Brasil, né? Não sei se foi claro aquilo que eu falei, né?